Tema de hoje: cuidado com as sementes do inimigo. E por que isso? Por que esse cuidado? Eu meditava sobre isso essa semana, aproveitando até, tivemos um tempo, eu e minha esposa, de aconselhar um casal, e dizia para este casal: toma muito cuidado com o que vocês ouvem, tanto de outras pessoas, como aquelas coisas que surgem na tua mente, do nada. Você está assim parado, do nada surge na tua mente assim. O caso dela: será que ele está me traindo? Será que está acontecendo alguma coisa? E conversamos e não estava acontecendo absolutamente nada. Uma coisa que surgiu na mente e ela ficou ali, e ele preocupado e tal. Eu já falei aqui, meus irmãos, algumas vezes e repito: nós, todas as manhãs, temos a oportunidade de lançar sementes boas e sementes ruins. Já falei aqui, você acorda de manhã, é uma figura de linguagem, você tem 2 pacotinhos na mão, um de sementes boas, outro de sementes ruins. Você que escolhe qual semente você vai lançar durante o dia. É óbvio que a gente tem um inimigo comum que está lutando contra as nossas vidas. E eu dizia para esse casal que, depois de tanto falarem sobre a situação, sobre as dificuldades e tal, eu só fiz uma pergunta. Eu falei: vocês se amam? Não, lógico que a gente se ama. Tem certeza? Tem, nós nos amamos. Então, vocês têm que usar esse amor que vocês têm no coração e focar nisso, parar de ficar ouvindo o que os outros falam, parar de ficar ouvindo o que o inimigo fala, porque o inimigo fala de um jeito que eu já disse aqui, você fala, mas ele é tão bom no que ele faz, infelizmente, que ele tem essa capacidade de iludir as pessoas, de soprar no ouvido, de alguma forma tentar levar as pessoas a falarem mal umas das outras, a brigarem entre si, casais brigarem entre si, famílias, amigos, enfim. O diabo, ele é bom, ele ilude as pessoas de uma forma terrível. A gente tem que tomar muito cuidado. Se você olhar para a Bíblia, e eu já falei aqui, repito, você tem que tomar cuidado, eu e você temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, fazemos e pensamos, porque os nossos atos diante das pessoas, diante do mundo, nós somos como uma vidraça. As pessoas, elas querem tacar pedra, elas querem achar uma sujeira, um erro para apontar na gente. Nós somos cristãos. Também disse isso para esse casal. Como cristãos, nós temos que tomar cuidado, porque aonde a gente está, você se identificou como cristão, servo de Deus, você pode ter certeza que as pessoas vão notar mais você. O jeito que você fala, o jeito que você brinca, o jeito que você olha, as coisas que você faz, aonde você... As pessoas vão notar isso, elas vão ficar de olho. E claro, elas vão tentar achar alguma coisa em nós. Por isso que nós temos que tomar cuidado diariamente com o que nós falamos e tal. A gente tem que tomar muito cuidado, e é por isso que veio, eu creio, no começo dessa semana, esse tema no meu coração, para que a gente pudesse tomar cuidado. E você já deve ter ouvido, essa semana que passou, você deve ter visto na televisão, camarada aí, estava guiando o carro, do nada, ele vira o carro, tinha umas pessoas numa frente de um bar ou de uma loja, ele jogou o carro em cima e acho que só não matou porque Deus não permitiu, não acompanhei direito a notícia. O que me chamou a atenção foi que ele jogou, e quando foram perguntar para ele: escuta, o que aconteceu? Ele falou: não sei, eu ouvi uma voz e a voz dizia para eu jogar o carro lá em cima deles. Quantas pessoas você vê hoje assim? Na televisão, os caras, 2 amigos no bar, aí chega um terceiro lá do nada e vai brincar. Fala assim: ô meu, cuidado, esse cara está pegando a tua mulher.
brincando, eram amigos, quase irmãos. Isso aconteceu no norte. Aí o cara ficou assim pensativo, e foi em casa, pegou uma arma e descarregou no amigo, só porque alguém foi brincar e falou alguma coisa. Ou seja, segundo os estudos dos cientistas, dos médicos, dos psicólogos, psiquiatras, o ser humano ele é altamente influenciável. Ele pode ser influenciado por qualquer coisa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu quero tratar esse assunto com os irmãos hoje. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar absorvendo essas frases, essas coisas que acontecem por aí, trazendo para as nossas vidas, levando para dentro de casa, e no fim a gente acaba discutindo, a gente acaba falando o que não devia, fazendo o que não devia, magoando quem não devíamos magoar, por conta de algo que você ouviu, que alguém comentou, alguma coisa assim. Enfim, se você olhar para a Bíblia, Deus tinha um plano para a humanidade. E o inimigo, na sua astúcia, ele enganou Eva. Você sabe, eu só vou citar esse texto para você entender onde a gente vai chegar hoje aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 15, acompanha aqui no telão. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, o Senhor Deus tinha feito. E aí, na sua astúcia, ela perguntou à mulher: não foi isso mesmo que Deus disse? Olha a sugestão: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse para você? Ela respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas, versículo 3, Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ela respondeu para a serpente, o diabo ali em forma de serpente, ou na capacidade que ele ser tinha de tomar o corpo dela e se manifestar ali. Versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aquela voz que falou para ela: olha, vocês não vão morrer. Por quê? Ela explica. Versículo 5: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Desde então, você sabe o resto da história, não preciso ler, só estou citando aqui para te lembrar, clarear a mente. O resto da história você sabe, Deus apareceu, Adão e Eva se esconderam, enfim, foram expulsos do paraíso. Desde então, o inimigo de nossas almas está rodeando a terra, nessa sua capacidade que tem de iludir, e com a sua astúcia, enganando milhões e milhões de pessoas mundo afora. Eu quero ler um texto com os irmãos, porque Jesus ele citou algumas parábolas. Nesse texto existem pelo menos 7 que Jesus vai citando. Todas essas 7 estão relacionadas com o reino de Deus. O reino de Deus. E numa delas, Jesus usa, e eu quero pegar nessa manhã, esse texto específico,
para a gente entender como a astúcia do inimigo pode nos influenciar, nos derrotar e até, se nós bobearmos, nos destruir. O texto está no livro de Mateus, no capítulo 13. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí. Mateus, capítulo 13. Versículo 24. É um texto também que muita gente prega em cima dele. Mateus 24, e por ser muito pregado, é muito conhecido. Mateus 13, versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus, olha o que Jesus diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. 25. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Ele é astuto, ele vem na calada da noite, semeia e vai embora. Versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? 28. Ele respondeu assim: um inimigo fez isso. Aí os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? 29. Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. E depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Só até aí. Como eu disse, irmãos, Jesus estava falando do reino dos céus, do reino de Deus. E nessa sua fala, ele estava ensinando como funcionavam as coisas dos céus e como funcionavam as coisas, ou como funcionam as coisas da terra. Jesus fez algumas comparações, ele gostava de usar parábolas para levar as pessoas a entender melhor. Nesse caso aqui, eu quero sugar desse texto essa questão do inimigo, na calada da noite, semear o joio. Eu já expliquei aqui algumas vezes, e não tenho tempo para falar sobre isso. Existe uma diferença no final entre o joio e o trigo. O joio e o trigo, eles são praticamente iguais. Se você olhar a foto dos dois, são praticamente iguais. A única coisa que difere o joio do trigo é o conteúdo. O joio, quando você passa na máquina para tirar o trigo, ele cai aquele meio que líquido assim, e dali se forma, seca e se forma o famoso trigo que nós conhecemos. O joio, quando ele passa na máquina, ele faz assim, ele desaparece. Então, o inimigo, ele veio e semeia o joio. Aí você já deve ter ouvido falar, muitas pregações, que os pregadores usam esse texto, para falar daquelas sementes que o inimigo lançou, o joio no meio do trigo. E Jesus está especificamente falando sobre isso. Tomar cuidado, porque no meio do reino de Deus, existem pessoas boas e existem pessoas que estão ali com má intenção. Já falei aqui na igreja, já falei para vocês, toma cuidado, porque na hora que chega alguma pessoa nova, a gente tem, claro, alguns obreiros aí que estão de olho, mas chega uma pessoa nova, você não conhece, aí a pessoa senta do lado de alguém, você levanta para adorar a Deus, a pessoa enfia a mão lá, tira o teu celular, tira a tua carteira, enfia no bolso, vai embora, você vai dar conta na tua casa quando você estiver saindo. Porque infelizmente em todo lugar tem gente assim. Na igreja não ia ser diferente. Jesus também disse que existiriam pessoas que como o joio não tem conteúdo, o negócio dele é criar confusão. Ele parece um cristão, ele parece que serve a Deus, mas na verdade ele é joio, ele não tem conteúdo, ele está ali porque der e vier.
Basicamente, Jesus está falando sobre isso, neste texto específico. Aí ele diz, cuidado que o reino dos céus é assim. Aí os servos disseram, então vamos arrancar o joio. Ele falou, não vamos arrancar, porque senão você vai acabar confundindo, eles são muito parecidos, você vai acabar arrancando o trigo também. E agora não é a hora, na hora da colheita, aí sim, virão especialistas, e esses especialistas vão separar o joio do trigo. Em algumas versões da Bíblia Jesus fala dos anjos. Eles virão, eles vão separar o trigo do joio, porque eles são especialistas nisso. Deus os capacitou para isso. Basicamente é isso que Jesus está dizendo. O que eu quero tirar daqui para a gente? O inimigo, ele é astuto, ele lança sementes, ele de alguma forma quer semear alguma coisa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E como é que ele faz isso? Ele tem pelo menos duas formas. Ele lança sementes, palavras, através da vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. E ele lança também, segundo a Bíblia, daqui a pouco eu vou te mostrar, você já deve conhecer, só para lembrar, dardos inflamados. Que com o escudo da fé, Efésios, Paulo escrevendo na igreja de Éfeso ensina isso, com o escudo da fé, nós somos capazes de travar, de limitar a ação dos dardos inflamados do maligno. E é interessante, irmãos, que se você olhar para a Bíblia, e é por isso que eu amo a Bíblia, porque Deus permitiu que tudo que aconteceu de bom e de ruim no meio do povo fosse descrito. Para quê? Para a gente tomar cuidado. Tem vários textos, várias histórias. E ontem à noite, terminando aqui a mensagem, me veio eu lembrei de uma história. E se você puder, eu quero ler com você no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Hoje é o dia dos 13, Mateus 13, Samuel 13. Fora outros 13 que tem por aí, enfim. Deus é bom. 2 Samuel, capítulo 13. Tem uma história aqui terrível descrita nesse texto. Veja o que aconteceu, versículo 1, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Versículo 2, Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer, olha que coisa louca, por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem. E parecia-lhe impossível aproximar-se dela. 3, é aqui que eu quero chegar. Aminon tinha um amigo, muito astuto. Lembra da serpente, da astúcia da serpente lá em Gênesis? Lembra do inimigo que foi astuto e semeou a semente lá no terreno do outro? Aqui está dizendo, Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era primo. 4, ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aí Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Era meia-irmã dele. Versículo 5, vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Eu gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. 6, Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. 7, Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Versículo 8, Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou.
Versículo 9, depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, 10 disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Versículo 11, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Versículo 12, mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. 13, o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. 14, mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Versículo 15, logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levante-se e saia. 16, mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. 17, chamando seu servo, disse-lhe: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. 18, então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. 19, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez alguma coisa? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. 21, ao saber de tudo, o rei Davi ficou indignado. 22 e último, desse que quero ler, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Se você continuar lendo, não durou muito tempo. Absalão criou uma forma de reunir os filhos do seu pai, pediu ao pai e tal, dá uma festa, vou reunir. Se você continuar lendo, você vai ver que Absalão matou Aminon, porque ele tinha violentado a sua irmã. Agora, o que eu quero te mostrar com isso? Meu irmão, minha irmã, cuidado com quem você anda, cuidado com as amizades daí de fora, e às vezes até dentro da igreja. Cuidado, por quê? Você imagina, o cara está lá, sonhando com a irmã de criação, irmã, na verdade, por parte de pai, sonhando com a irmã. Nossa, essa irmã minha é muito bonita. Nossa, essa mina aí é sensacional. Ai, se eu pudesse pegá-la. Ai, se eu pudesse dormir com ela. Ai, nossa, mas ela é muito bonita. Ai, mas ele ficou ficando aflito. Aí o diabo vem, traz um amigo que fala para ele assim: o que você está sentindo? Estou sentindo isso. Aí ele, esse amigo usado pelo diabo, fala o seguinte: faz isso, deita, tal. Por isso que Davi no Salmo 1, versículo 1 escreveu: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Sabe por que tem muito crente fora da igreja? Sabe por que tem muito ex-crente? Porque ele ouviu o que o diabo colocou no coração de alguém e levou para perto dele. Eu sempre insisto aqui, nesses 21 anos vamos fazer aqui, eu de ministério pastoral dessa igreja, todos esses anos eu sempre falei: cuidado com as pessoas que chegam perto de você aqui na igreja e começam a falar. Porque tem gente que tem uns olhos bons, ele enxerga as coisas boas. Porque coisa ruim, meu irmão, todo mundo tem. Sim ou não? Tem alguém aqui que não tem defeito?
Todo mundo tem defeito. É fácil de enxergar os defeitos. Por mais que você tente, aliás, Salomão até aconselha num dos provérbios, ele diz assim: se o cara é tonto, se o cara é meio idiota, é melhor que ele fique calado, porque se ele ficar calado, ele se passa por sábio. Mas tem muitos que basta abrir a boca para você saber que o cara não sabe de nada, não tem cultura nenhuma. Ou seja, toma cuidado com quem chega perto de você, se aproxima de você, até na igreja, para ficar na boca, quer ser teu amigo, quer ser tua amiga, e começa, tudo bem e tal, e começa a falar: como é que você viu a igreja, você viu aquele irmão, você viu aquela irmã, você viu o louvor, você viu as mulheres, você viu os homens, e fica falando, e fica fofocando, e fica trazendo palavras, sabe, aquelas palavras que não trazem edificação nenhuma. Eu já falei aqui, e repito, eu perdi o meu emprego no Bradesco, quando eu trabalhava no Bradesco, anos atrás. Meu filho estava prestes a nascer, ele nasceu em 87, ele nasceu em outubro, eu fui mandado embora no final de setembro do banco. E por que eu fui mandado embora? Porque o diabo semeou pessoas do meu lado, que quando pegava olerite, olhava assim e reclamava: essa porcaria desse banco aqui, vou te falar, meu Deus do céu, não vejo a hora de sair daqui dessa droga, sou escravo. Trabalhava 6 horas por dia. Aí essas pessoas chegavam perto de mim, e aí, Diego? Aí eu olhava, e eu crente, né? Bestão, bestão, crente. Cara, banco também, eu vou te falar, como desconta. Olha isso, olha o que sobrou, essa miséria. Meu Deus, eu estou com a raiva, não vejo a hora de sair desse banco também. Inimigo colocou pessoas do meu lado para olhar isso, no Bradesco. E a gente olhava e ficava falando um com o outro. E eu, em vez de ser cristão, de falar assim: oh Deus, obrigado. Gente, tá bom, melhor do que nada. Melhor do que estar desempregado. Sim ou não? Sim. Mas o bestão, crentão, de meia tigela, né? O diabo semeia a pessoa do lado e você ouve, você cai que nem um pato. Até o dia que eu fui mandado embora. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para o banco liberar o convênio para minha esposa ganhar o meu filho. E mesmo assim me arrependo até o último fio de cabelo para o banco ter cedido. Era melhor ter ganhado no SUS na época. Ou seja, o inimigo, ele semeia, as sementes do inimigo vêm através de palavras de pessoas que chegam perto de você, que falam algumas coisas para você, que querem te criticar, que querem te ver embaixo ou para baixo. E, o inimigo é astuto, ele sabe onde o teu sapato aperta. Eu dizia para a moça desse casal: o inimigo sabe aonde ele te tocar, filha. Ele sabe que você é ciumenta, ele sabe que você está aí pensando, é aí que ele vai colocar a gente do lado. É aí que quando aproximar uma moça do lado do seu marido, você vai olhar e falar assim: o que essa siriguela está chegando perto dele? Siriguela é do passado, tá, gente? É lá de trás, de 1900 e nada, tá? E o que nós falamos? Pode chegar quem quiser perto. Quem dorme com ele sou eu. Ele é meu marido. Ponto. Você precisa ter isso na sua cabeça. Não deixa que o inimigo comece a lançar dardos inflamados. E Davi sabia muito bem disso. Ele disse: bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, é aquele que não imita a conduta dos pecadores, é aquele que não se assenta na roda dos zombadores. E tem gente que se senta no meio de pessoas e fica ali falando, e fica. Olha, meu irmão, já disse alguém, eu guardo essa frase, já disse alguém no passado: cuidado com quem você fala sobre sua vida, seus negócios, que o inimigo quer destruir o seu negócio, sua empresa, seu casamento, seu noivado, seu namoro, tua vida.
Toma cuidado. E quando eu olho para a Bíblia e vejo essas histórias descritas aqui, o que eu aprendo com isso? O que eu trago para a minha vida que eu quero compartilhar com os irmãos hoje? Muitas pessoas estão na igreja e não têm esse discernimento de entender os tempos que nós estamos vivendo. Efésios 6,16, esse texto está escrito há muitos anos, mas ele serve para hoje, porque Paulo escreveu assim: além disso, irmãos, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno contra a tua vida. Ele quer fazer isso. Toma cuidado com quem você se reúne, com quem você conversa, com quem você fala constantemente. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Aliás, tem uma outra frase também que eu acho muito interessante. Diz assim: aprenda a não sentar na mesa onde falam mal dos outros. Aprenda a não sentar na mesa onde falam mal dos outros. Por quê? Porque quando você se levantar, você vai ser o assunto. Toma cuidado. Voltando ao texto aqui, o inimigo sorrateiramente, com muita astúcia, ele foi lá e lançou a semente do joio. E ele sorrateiramente, diariamente, ele quer lançar sementes nos nossos ouvidos, para a gente começar a falar o que nós não precisamos falar, para a gente pensar no que nós não precisamos pensar, e para a gente fazer o que a gente não precisa fazer. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Meus irmãos, a história da Bíblia, se você olhar a história bíblica, para quem está acompanhando aquela leitura diária, estamos no livro de Jeremias. Jeremias foi um cara meio que solitário, profeta meio que solitário, no meio do povo. E é interessante que eu vou lendo, quando eu estou lendo, já disse aqui, estou lendo novamente, quando eu começo a ler, eu vejo expressões assim de Deus falando através de Jeremias. Fala para esse povo, que esse povo, eles se desviaram do meu caminho. Eles armaram altares para outros deuses. Eles estão adorando outros deuses. Eles fazem, olha a expressão da Bíblia, eles fazem deuses de madeira, batem prego neles, carregam e dizem que esse é o Deus deles, sendo que eu que tirei essa geração, ou seus antepassados do Egito, da escravidão, eu é que dou a saúde para eles viverem, eu é que cuido deles, e eles se esqueceram de mim. Então, Jeremias, você vai e fala para essa turma que eu vou tirar a mão. Vai vir gente de tudo quanto é lugar e vai fazer um arrombo no meio desse povo. E se você ler a história, na época de Jeremias, o povo foi subjugado. O povo foi levado, muitos deles como escravos. E o texto ainda diz que muitos deles morreriam e o corpo ficaria reveria, serviria de esterco para a terra. Por quê? Porque povo é povo, meus irmãos. Povo que acredita em qualquer coisa. Povo acredita no que a televisão diz. Tudo que a televisão diz, as pessoas, para muita gente, é uma regra. Não, o Jornal Nacional falou. Não, o jornal do SBT falou, o jornal da Band falou. Não, esses caras, toma cuidado, meu irmão, minha irmã. Na maioria das vezes o diabo usa essas pessoas que são ímpias, que não têm compromisso com Deus, para trazer informação errada para você. Mas por quê? Mas a gente não está vivendo um tempo de crise? Sim, nós estamos vivendo um tempo de crise. A situação não está boa, a gente está caminhando para uma situação muito difícil. Mas e aí? Eu não vou ouvir isso, que o diabo quer que eu ouça isso e fique com medo. O diabo quer que quando você vai na igreja e ouve assim, meu irmão, creia,
Você vai sair daqui hoje por uma semana de bênçãos, de vitórias, de realizações em nome de Jesus. Aí você sai ali fora e ele fala assim: não, você tem um monte de conta para pagar amanhã, tonto. Aí ele fala no ouvido, ele lança as setas inflamadas, os dardos inflamados, ele semeia contenda, discórdia, pessimismo. Essa é a característica do mal, essa é a característica do diabo. Meu irmão, minha irmã, se você lê Bíblia, o diabo já perdeu. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o diabo vai ser preso, ponto, 1000 anos, depois disso ele vai ser solto, vai tentar as ações, depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre que foi criado para ele e os seus demônios, ponto. Isso é bíblico, ele já perdeu. Mas enquanto ele está livre, ele quer afastar o máximo das pessoas de Deus. Ele quer levar para as pessoas aquela preocupação, ele quer levar para as pessoas aquele amigo, aquela pessoa que fala assim: tá vendo, a situação está difícil. Como eu falei do banco, eu perdi meu emprego porque eu fiquei ouvindo os outros e falando as mesmas coisas que ele falava. Por que mudou na minha vida? Porque eu tive que passar 2 anos desempregado, tive que passar 2 anos sem carro, passando a maior dificuldade financeira. Até o dia que Deus me deu a bênção de passar em frente ao Itaú, fiz um teste e Deus me chamou e fui para lá. Em 7 meses de Itaú, eu já tinha o mesmo cargo que eu tinha lá no Bradesco, quando eu fui mandado embora. Só que aí eu não era mais tonto. O inimigo vinha no ouvido, através das pessoas que trabalhavam comigo, e falava assim: você vê? Ai, que tonto. Eu não, falava assim: glória a Deus. Agora eu estou ganhando a grana de novo. Nossa, olha aqui, descontou isso, mas isso é benefício. Descontou isso, é fundo de garantia, eu vou receber depois. Isso aqui é o convênio, eu pago um pouquinho. Não, tá bom demais. Para quem ficou 1 ano em Interlagos, pegando 3 ônibus, um trem e um cipó, agora está... que era longe, né? Agora eu estou sossegado. Vou ouvir o que o diabo fala? Lógico que não. Por quê? Porque ele quer ver você para baixo. Ele quer semear contenda na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais. Ele quer levar você para longe de Deus. E ele é astuto, ele chega assim e ele começa a falar as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, conselho que eu te dou hoje: para de ouvir o que o mundo fala, ouça o que a palavra de Deus fala. Se o mundo fala, você não vai conseguir. A palavra de Deus diz: Deus falou, eu sou com você todos os dias. Se o mundo fala, sua vida não vai dar certo, não tem jeito. Minha vida vai dar certo sim, porque Deus está comigo, é Ele que me sustenta. Se os seus sonhos acabarem, eu não sonho mais, porque eu já sonhei tanto e tal. Não, irmão, minha irmã, Deus tem sonhos para a minha vida e para a tua vida a realizar ainda em nome de Jesus. O diabo quer que você não entenda isso. Você fica enfermo, vem lá a informação: você vai morrer, agora já era. Meu irmão, minha irmã, se você morrer ou se eu morrer através de uma enfermidade, a gente vai para o céu, ponto. Agora, enquanto estivermos aqui e tem enfermidade, vai te matar? Não, não vai me matar, porque eu tenho um Deus. A palavra final vem dele. É Ele que manda na minha vida, ponto. Para você não tem jeito mesmo. Tem sim, tem sim. Pau que nasce torto, morre torto. Quando a pessoa se coloca na presença de Deus, Deus endireita. Ou seja, o inimigo ele é bom de lançar sementes. Eu quero encerrar aqui falando isso para você. Toma cuidado, porque ele sorrateiramente aparece e lança sementes. Aliás, até vou dar uma dica para vocês aqui. De sexta para sábado, isso, sexta para sábado, cheguei em casa, depois do ensaio aqui do Ministério de Louvor e tal, e começou a passar um filme, e, faz tempo que eu não vejo esse filme, já vi uma vez e tal, eu vou assistir. Estava cansado, mas eu falei, eu vou assistir o filme. Aí comecei a assistir o filme.
meia-noite e 5, acabou o filme, eu já estava assim, com o palitinho no olho, mas eu queria terminar. Terminei, fui dormir. Meu irmão, orei, Senhor, abençoa essa noite, em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia. Meu irmão, que noite tribulosa. Virava na cama daqui, virava na cama dali. Eu sei que eu acordei com dor no pescoço. Juro. Cheguei aqui de manhã, aqui estava assim meio... né? Na hora que eu acordei, que eu entrei no carro vindo para cá, me veio esse pensamento. Você tem que tomar cuidado, Diego, as coisas que você fica assistindo aí tarde da noite. Vai orar, vai ler a Bíblia. E olha que eu oro e leio a Bíblia todo dia. Mas não era para assistir esse filme. Não, por quê? Porque por trás dos filmes tem as mensagens subliminares que o diabo põe. Tem as coisas que o inimigo faz para colocar as pessoas, por exemplo, nada contra, tá? Quem gosta de novela, problema seu. Mas, tem irmã que gosta, falou até aleluia. Quem gosta de novela, problema seu. Mas as novelas da Globo, está provado por pessoas que saíram de lá. Toda novela, todo programa é consagrado ao diabo. Para quê? Para influenciar a tua vida. Os filmes, as séries hoje são influenciadas pelo diabo. Para quê? Para influenciar a vida dos teus filhos. Aquelas mensagenzinhas. Não tem problema, não tem... que é isso? Não. É igual hoje, você fala assim, irmão, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? A pessoa fala, mas eu já tenho religião. Escuta, mas Jesus não é religião. Jesus trouxe um estilo de vida. Não, mas eu não quero, não preciso me batizar. Eu não preciso. Eu lembro uma vez que a gente estava num grupo familiar na casa de uma pessoa, há uns 30 anos atrás. Já falei sobre isso aqui também, é só para lembrar. Estava num grupo familiar e no final, depois de pregar tal, tinha umas 40 pessoas, 38, 40 pessoas. E no final, oramos, aliás, eu fiz um apelo, expliquei a razão de receber Jesus, de ser batizado. Aí uma senhora que estava sentada assim, uns 30 e poucos anos, de braço cruzado, né, ela olhou para mim assim e falou assim, desculpa, viu, mas eu acho que não precisa batizar, não. Falei, não, é necessário, você já foi batizado? Foi batizado quando era criancinha. Foi batizado. Então, mas esse batismo não é o batismo bíblico. Porque o batismo bíblico é quando você se arrepende, você tem entendimento, aí você é batizado. Você entrega a sua vida para Jesus e tal. Não, mas eu acho que não precisa ser batizado, não. E eu falando de batismo, eu queria arrancar o sapato e jogar, mas como estava num grupo ali ganhando almas, né? Então, aí eu falei, tá bom então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar? Vamos orar. Aí todo mundo ficou de pé, deu as mãos, vamos orar. Fechei o olho, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda a palavra do inferno aqui agora, todo o espírito do inferno que está falando aqui, eu repreendo em teu nome, Jesus. A mulher, caiu sentada, endemoniada. Ela ficou até sem graça no final, chorou. Falei, não, fique em paz, isso aconteceu para te mostrar a necessidade que é a palavra de Deus. Você precisa crer na palavra. E graças a Deus, no outro culto que nós tivemos, ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Mas o inimigo, ele está aí. E também, irmãos, o Espírito Santo, nosso Deus, está aí, está aqui, está em nós. O que eu quero te ensinar hoje aqui? Ouça a voz do Espírito Santo dentro do teu coração. Não ouça a voz do inimigo. O inimigo, ele lança a semente, ele vai lançando a semente. Mas a semente só germina aonde encontra terra boa para germinar. Agora, se você tem uma terra boa aqui, se você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, quando o inimigo vier lançar a semente, você repreende em nome de Jesus. Você já é inteligente. Você não é uma pessoa ignorante, você é inteligente. Você tem inteligência. Peça a Deus sabedoria para você tomar decisões na tua vida, para você não ficar ouvindo qualquer coisa que se fala. Blinda a tua família, teus filhos, tua mulher, teu marido, teus pais, blinda. De que forma? Ora junto.
pede ao Senhor, cobre com a tua mão potente a minha família, Deus, livra desse mal. Não deixa que a gente fique falando o mal do outro, ouvindo que os outros, você viu? Para com isso, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito. A situação está difícil, está assim, mas nós temos um Deus que é dono da prata e do ouro. Nós temos um Deus que tem todo o poder dos céus e na terra. Nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Deus conhece os nossos pensamentos. Então vamos entregar a nossa vida realmente para Jesus e viver um novo tempo, irmãos. Nós vamos fazer a diferença, ou pelo menos temos que fazer a diferença nesta época aqui. A igreja logo, se tudo correr como está, vai ser perseguida. E aí, na hora da perseguição, você vai se esconder? Você vai desistir? Não, você vai continuar sendo cristão, você vai continuar sendo cristã, serva de Deus, firme. Não aceita as obras do inferno, a palavra do inferno, a semente do inimigo, os dardos inflamados. Repreenda sobre a tua vida em nome de Jesus. Ah, você não serve? Sirvo sim. Ah, você não tem jeito? Tenho sim. Essa enfermidade nunca vai sair da tua vida? Vai sim, porque eu tenho um Deus em nome de Jesus que cuida de mim. Ah, mas você nunca vai conseguir fazer uma faculdade? Vou sim. Quantas pessoas ouviram aí no meio das igrejas? Você nunca vai fazer nada, você nunca vai conseguir nada. E quantas pessoas aqui na igreja ouviram ministrações como essa e hoje estão aí? A Sheila está terminando a advocacia dela, graças a Deus. Os jovens aí estão estudando. A Julie está lá nos Estados Unidos, se formou, está trabalhando lá. E se Deus quiser, logo vai casar. Até isso Deus providenciou lá. A Cris está aqui, se formou, está trabalhando. Posso citar aqui vários irmãos lá. O Quebrou Nós Arruma lá atrás, o Renatão que está segurando a parede junto com o Marcial lá, né? Que chegou aqui na igreja, montou uma empresa, Deus tem abençoado, o Cláudio, o mecânico, outras pessoas que Deus tem capacitado. Se fosse ouvir o que o mundo fala, você estava aí com a cabeça baixa, triste. Agora ouça o que a palavra de Deus diz para você. E a palavra de Deus diz que Deus está contigo todo dia, toda hora, Ele cuida de você. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar?